De volta com o Jornal da Gazeta e vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos conversar agora sobre os conflitos na Arábia Saudita, o impacto que já teve na alta do petróleo, o cenário externo, as implicações desse cenário que nós temos conturbado no exterior para o Brasil. Nós recebemos aqui a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP, e o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Boa noite aos dois. Boa noite. Obrigada pelo convite. Bom, eu começo falando com o Carlos dessa situação. Há pouco nós vimos aí a matéria mostrando que o Irã está disposto a encarar um eventual conflito para valer com os Estados Unidos, né? Essa última etapa aí de conflito começou com a explosão de refinarias na Arábia Saudita. Os Estados Unidos responsabilizaram o Irã. Como é que você vê essa troca aí de acusações e essa disposição do Irã de encarar toda a força dos Estados Unidos? Olha, Denise, acho que para a gente entender o que está acontecendo agora, precisamos entender o panorama geral dos últimos anos do Oriente Médio, a posição que o Irã tem ocupado nesse processo. Durante muito tempo, nos anos 80, houve inclusive uma guerra Irã-Iraque, O Irã e o Iraque, meio se contrabalançavam no Oriente Médio. Eram as duas potências que se contrabalançavam no Oriente Médio. Com a invasão do Iraque em 2003 pelos Estados Unidos, o Iraque perde esse papel e a partir de 2003 o Irã vem ganhando espaço no Oriente Médio, tornando-se uma potência bastante importante. Então o que a gente está vendo hoje é um reflexo desse processo de autoafirmação do Irã. E a forma do Irã agir, ele não age diretamente com exércitos, ele faz aquilo que os especialistas chamam de guerra por procuração, Ou seja, tem grupos que apoiam o Irã e que o Irã apoia determinados grupos, e esses grupos eles vão avançar interesses do Irã, que é o que parece que aconteceu neste caso da Arábia Saudita. Ainda não está plenamente confirmado quem foi o responsável, porque o Irã nega, E essa é uma estratégia que também já é conhecida, Quem trabalha com isso assumiu o ataque. Teve um grupo que está no Iêmen que assumiu o ataque. Esse grupo atribui-se esse grupo ter o apoio do Irã. O Irã também nega apoiar esse grupo, mas isso, quem estuda esse tema já vê que isso é uma estratégia conhecida do Irã, de fazer alguns ataques e não necessariamente assumir esses ataques. Então não foge muito desta lógica. Agora a questão é que isso pode desembocar lá na frente em termos de conflitos maiores. Sua análise, professora Maristela, em relação a isso? Então, complementando o que o professor estava dizendo, não é muito difícil da gente entender se nós olharmos o mapa da região. Então, por isso eu pedi à produção que gentilmente colocasse o mapa, vamos ver se fica mais fácil para todo mundo entender. Então, estamos ali vendo a Arábia Saudita, que é o país que foi atacado no sábado e teve aí um ataque tão grave à sua refinaria estatal mais importante que parou a produção, perdeu 50% da produção do petróleo, a produção aquela que ele vinha conseguindo realizar até sábado. E quem são os países que estão em volta no mapa, mas que estão embrincados nesse problema, nesse conflito que nós estamos vivendo nesse momento? Nós vemos na parte norte, em cima da Arábia Saudita, o Iraque e o Irã. Então, nós estamos vendo o Irã lá, na parte norte. Vamos ver embaixo. Embaixo nós temos o Iêmen e temos ali do ladinho os Emirados Árabes. O que acontece? A Arábia Saudita teve um ataque importante porque resultou na diminuição de 50% do seu petróleo. Isso implica em números 5,6 ou 5,7 milhões de barris de petróleo, mais ou menos 6% da produção do petróleo no mundo. O que a Arábia Saudita diz? Olha, eu fui atacado, nós fomos atacados por mísseis e drones que vieram do Irã. Por que vieram do Irã? Porque pela distância eles não poderiam ter saído do Iêmen. Mas o que o Iêmen tem a ver com isso? Olha, quem diz que promoveu o ataque na Arábia Saudita são aqueles grupos que estão no Iêmen. Por quê? Porque no Iêmen há uma guerra civil, a gente não fala sobre isso, mas há uma guerra civil importante. O presidente do Iêmen quer se manter no poder e ele é apoiado pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes que estão ali daquele lado. Então, é muito improvável, ainda que esse grupo que quer derrubar o presidente na Arábia Saudita, ainda que ele diga fomos nós, é muito difícil comprovar que foram eles, porque os mísseis vieram pelo lugar
onde eles atingiram, a distância que eles chegaram, eles provavelmente tenham vindo do Irã. E é muito interessante observar porque nos destroços, tanto dos drones quanto dos mísseis, há uma inscrição religiosa, que é uma inscrição religiosa que é mandada do Irã, né, em mensagens religiosas para o Iêmen. É uma inscrição importante de uma mensagem religiosa que os iranianos costumam passar a esse grupo dissidente beligerante no Iêmen. Agora, muita gente considera a possibilidade de ser uma estratégia até da Arábia Saudita para evitar um possível entendimento entre Irã e Estados Unidos, se levando em conta a saída de Bolton dos Estados Unidos. A Trump demonstrou aí uma disposição, menos disposição bélica, na verdade, não é? Pode haver essa possibilidade? Eu acho que também é importante a gente destacar o seguinte, que chama a atenção, a professora colocou muito bem o panorama do mapa, da região. Primeiro é a precisão dos ataques, né? São ataques muito precisos. Isso requer uma tecnologia, em termos de mísseis, bastante alta, que não está à disposição de qualquer grupo, né? Então, isso já indica que provavelmente há o apoio de algum Estado que tem esta tecnologia, provavelmente o Irã. E a segunda coisa é a fragilidade da Arábia Saudita ao não ter condição de impedir esse tipo de ataque. Ela deveria ter alguma defesa. Ela deveria ter alguma defesa. Pois é, mas essa é uma questão importantíssima, porque por que os Estados Unidos entram nessa e ameaçando aumentar as sanções contra o Irã e chamando o secretário do Tesouro, o Trump, dizendo, olha, secretário do Tesouro, vamos não só apertar essas sanções, como criar outras contra o Iraque. Porque desde que Trump assumiu, ele já vendeu para a Arábia Saudita em torno de 110 bilhões de dólares em armamentos. Ou seja, a Arábia Saudita está muito bem protegida contra mísseis, ou seja, tem um sistema antiaéreo americano. Acontece que os iranianos, como dizia o professor, foram tão iranianos, vamos imaginar, que tudo leva a crer, como diz o The Washington Post e o The New York Times, que as armas sejam iranianas. Que eles fizeram um ataque tão preciso que eles utilizaram drones e mísseis que andam a uma baixa estatura. Eles vão a ser em torno de 60 metros. Isso fica muito difícil de ser pego por um radar. Então, enquanto eles usavam um míssil, porque dos 25, um só conseguiu ser pego, né, pelo sistema de defesa da Arábia Saudita, o resto caiu em território e praticou e causou esse dano todo. Então, e aí fica aquela questão também da proteção, né, da Arábia Saudita. Eles usaram chamaram a atenção para esse um foi atacado, enquanto isso eles vinham com outros que eram impossíveis de pegar. Então, acho que mostra que a Arábia Saudita está muito vulnerável. Isso é uma coisa que chama atenção, ou seja, é uma região, o maior produtor de petróleo do mundo. Na verdade, o maior produtor hoje são os Estados Unidos, a Arábia Saudita é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Mas sobre a postura do Trump, é interessante a gente destacar que ele tem sido muito cauteloso, né, com relação à Arábia Saudita. Vamos lembrar que em julho houve um ataque a um drone americano, um avião não tripulado norte-americano, foi derrubado por estar em espaço aéreo iraniano e houve uma pressão muito grande para o Trump retaliar. Ele falou que ele chegou a pensar o John Bolton, que você mencionou, era o conselheiro de segurança nacional, que é alguém muito favorável a um ataque ao Irã. Vamos lembrar que o John Bolton ele escreveu um artigo para o New York Times em 2015 e 2016, defendendo o bombardeio ao Irã, né? O título do artigo era... Da forma como ele defendia o ataque à Coreia. Da forma como ele defendia a Coreia, da forma que foi um defensor do ataque ao Iraque em 2003, né? Então ele era alguém que era favorável a esse tipo de ação. Foi uma das razões pelas quais o Trump retirou o John Bolton. O Trump ele tem demonstrado não querer entrar num conflito no Oriente Médio no momento em que ele está em campanha eleitoral, ele sabe os custos que isso tem. Então ele está preocupado com... E veja, ele fez campanha dizendo que ia tirar as tropas americanas de conflitos do Oriente Médio. Esse foi um tema central da campanha do Trump. Logo, ele claramente, os iranianos parece que perceberam isso, entenderam isso, ele não tem interesse nenhum em se envolver com uma guerra com o Irã neste momento. Por isso que ele fala, a resposta do Trump, vamos aumentar as sanções. Ele em nenhum momento fala, vamos preparar um ataque militar. Agora ele tem tido muita dificuldade em barrar o Irã mesmo, né? Em tentar impor essas sanções por parte de outros países. A Europa foi com muito cuidado com relação a isso por medo de represália, mas na verdade Trump tem dificuldades com a China e com o Irã, né? Porque nos dois casos encararam a disputa com ele, né? E Irã, naquela região, tem mais apoio do que os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos têm apoio ali à Arábia Saudita, que sofreu o ataque no sábado, os Emirados Árabes, que estão ali pequenininhos, e vamos falar de Israel,
Irã conta com o maior número de aliados. E o Irã, a pergunta que a gente se faz é por que o Irã resolveu, se foi ele de fato que atacou a Arábia Saudita, por que ele fez isso? Porque ele está num momento de extrema tensão com os Estados Unidos. A gente sabe que o ministro que vai falar, o que vai falar em nome do Irã na Assembleia Geral da ONU, que começa a semana que vem, onde o nosso presidente também vai discursar, ele não conseguiu visto para entrar nos Estados Unidos. Então, isso é uma tensão. Essa tensão mais recente, associada às tensões resultantes das retaliações econômico-financeiras americanas contra o Irã, fizeram com que o Irã provavelmente tenha feito aqui uma jogada de braço. Vamos ver se os americanos vão continuar nos pressionando, porque se nos pressionarem, nós vamos atacar aqui os aliados deles. E provavelmente nós podemos ter um cenário até mais grave do que isso. Então, é um jogo de tensões, né? Cuja soma não pode ser zero, porque o que o Irã está dizendo, olha, atenue essas sanções, tire essas sanções contra nós, americanos, e conceda o visto para que o nosso representante possa falar também na Assembleia Geral. Agora, teve uma repercussão global em relação ao preço do petróleo, é um produto estratégico. No Brasil, nós já tivemos um anúncio ontem também de aumento de preço do diesel e da gasolina, e até a Argentina, que vem sofrendo todos os problemas possíveis relacionados à crise econômica, tinha negociado um congelamento, anunciou também esse aumento, aí já teve que aumentar mais os juros. Então, há consequências em todo o planeta com uma ação como essa, né? Claro, as consequências são importantes do ponto de vista principalmente do preço do petróleo. Agora, uma questão também interessante é que houve, de fato, um aumento muito grande do preço, um salto histórico no primeiro dia, e esse salto não se sustentou, né? Na verdade, o preço do petróleo hoje está em torno de $65, talvez. Vamos lembrar que em outubro do ano passado chegou a 80 e poucos dólares. Quando houve a greve dos caminhoneiros no Brasil, o preço do petróleo estava muito mais alto. Aliás, esse é um fator importante para a gente verificar. Se houver um conflito mais sustentado, que leve de fato ao aumento do preço, isso não está claro ainda que vai ter um aumento do preço do petróleo, porque primeiro a capacidade de recuperação da Arábia Saudita parece que tem sido muito rápida de produção do petróleo e, por outro lado, os Estados Unidos liberaram as suas reservas estratégicas de petróleo, né? Isso tem mais ou menos controlado o preço do petróleo no mercado no momento, né? Mas se houver um aumento, digamos, se a coisa sobe para cima de $75, me parece que essa é uma faixa importante, aí nós vamos começar a ver primeiro qual que é a política do governo Bolsonaro com relação à Petrobras, né? Mas ele até se manifestou essa semana. Se eles vão deixar o preço variar, ele falou que eles esperariam e a Petrobras aumentou. Ou se eles vão, de fato, adotar uma postura mais intervencionista, né? Porque tem a questão, lembrando, né, que o Bolsonaro tem um pouco essa ligação com a história dos caminhoneiros. E isso tem uma pressão política, né, muito grande. Não, mas houve aumento na refinaria, né? A gente sabe que o atentado foi no sábado, na segunda, o barril do petróleo, o barril tipo o petróleo Brent, que é digamos o básico, ele na Bolsa de Londres, ele chegou a aumentar até 20%. Ele foi a $60 o barril. Né? Em seguida, que esse efeito tem consequências no Brasil. O que o Brasil fez? Na refinaria, ele aumentou 3,5% o preço da gasolina e 4,2% o óleo. Na refinaria. A gente sabe que existe a refinaria, existe a distribuidora, existe o posto de gasolina. Né? O que pode acontecer para nós brasileiros? Pode acontecer que a refinaria, quando passa para o distribuidor, e o distribuidor, quando passa para o posto de gasolina, o posto de gasolina pode pensar, não vou repassar nesse momento para o consumidor brasileiro e vou manter aí a concorrência, porque o preço vai ficar o mesmo. Mesmo a Petrobras, e acho que também os agentes do mercado, eles estão esperando para ver, né? Porque, repito, não houve uma alta sustentada do preço do petróleo. Historicamente, se a gente olhar o preço do petróleo hoje com relação ao que era um ano ou há 5 anos atrás, 5 anos atrás o petróleo estava mais de $100, né? Então hoje está mais ou menos... Mas a Petrobras, na verdade, crise do petróleo, ela passou no teste de mercado, porque logo que aconteceu esse ataque à refinaria, que o preço do petróleo disparou, a grande dúvida era essa. Petrobras repassa algum aumento? Na medida que ela deu aumento, para o mercado é um fator de tranquilidade. Ainda que depois haja problema. Você tocou num ponto fundamental. Foi a Petrobras, vamos observar com brasileiros agora. Foi uma das, não vou dizer que foi a primeira, porque provavelmente já tinha acontecido antes, mas foi uma das grandes primeiras vezes que a Petrobras se mostrou independente do governo.
Porque ela disse que a Petrobras é independente do governo, do presidente. O presidente disse isso, mas nós vamos dizer semelhante ou vamos dizer aquilo e não vamos ficar à mercê do que o governo diz. Nós vamos atuar como uma companhia independente. Por hora, nós vamos manter alta só na refinaria. Como vocês são especialistas da área internacional, está chegando a Assembleia da ONU. Amanhã o presidente Bolsonaro passa por exames logo cedo para ter o aval mesmo dos médicos para comparecer. Tudo indica que ele irá. A sua expectativa em relação a essa participação dele? Olha, o que vai ser importante dessa participação é o seguinte: vamos ter que olhar muito bem qual vai ser o tom do discurso do Bolsonaro. Ao examinar esse tom do discurso do Bolsonaro, acho que a gente vai ter claro quem são as forças dentro do governo que estão de fato influenciando a política externa. Há uma expectativa que o Bolsonaro faça um discurso que não seja um discurso tão agressivo, né? Essa me parece, as pessoas que eu tenho conversado, que têm ligação com isso, têm dito que esperam um discurso que seja um discurso mais ou menos calibrado, claro, jogando com os temas que o presidente Bolsonaro tem colocado ao longo do seu governo, mas tendo algum cuidado de se mostrar como alguém responsável. Ele deve fazer um discurso dizendo que o Brasil, historicamente, tem um histórico de preservação da floresta amazônica em contraste com países desenvolvidos que destruíram a sua floresta. Ele deve mais ou menos ir nesta linha, né? Agora vai ser, de novo, repito, importante a gente ver qual vai ser o tom desse discurso, porque a partir daí, esses discursos são discursos que são cuidadosamente elaborados, né, pela equipe dos presidentes, e eles indicam quais são as forças políticas que estão influenciando lá dentro. Acho que vai ser importante prestar atenção. Maristela, nós tivemos já alguma reação de importadores suspendendo temporariamente importações do Brasil. Nós já tivemos a revisão, a Áustria anunciando que ela é contra o acordo entre a União Europeia e Mercosul. Esse anúncio foi feito hoje. E tivemos grandes fundos estrangeiros cobrando uma posição efetiva do Brasil, não é? Então, é complicado. É muito importante que o presidente Bolsonaro perceba que ele tem uma chance de ouro, que é a semana que vem na Assembleia Geral da ONU. Ele pode manter o seu estilo simples, seu estilo de homem direto, objetivo, e fazer um discurso conciliatório. Conciliatório em nível doméstico, né? Conciliando-nos aqui internamente, e também fazendo um discurso conciliatório no plano internacional, explicando sim que o Brasil é um país que está alinhado com todas as políticas, tratados e convenções internacionais ambientalistas, mas que ele internamente no Brasil ele não decide tudo sobre o direito ambiental, porque nós temos uma legislação que foi feita pelo Congresso em 2012, o Código Florestal, que é objeto de inúmeras ações de declaração de inconstitucionalidade, promovidas pelo Ministério Público e outras organizações. Então, o próprio presidente tem que mostrar que entre executivo, legislativo e judiciário ainda não há um conserto sobre o direito ambiental e que ele está procurando encontrar esse conserto para colocar o Brasil na linha certa. Eu agradeço muito a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP, e o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Muito obrigada aos dois. Obrigada a você. Uma boa noite, Laerte.